e isso daí vai te dar uma assertividade de compra de 80%. Porque a gente não perguntou no início, você sabe o que tem no teu estoque? Que o vendedor também não sabe. Tem que ter 3 vezes o faturamento da minha empresa. Gente, isso não é verdade. A pergunta foi justamente essa, vocês estão comprando como? Com base em quê? Em que números? Fala, maestro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Maestria do Varejo. Eu sou Fábio Arruda e eu quero começar a fazer uma pergunta para você. Será que você realmente conhece o estoque da sua loja, Fabiano César? Normalmente não, né, Fábio? As pessoas que procuram a gente é porque estão com problema ou de excesso ou de falta no estoque. E a gente hoje vai falar muito sobre o quanto isso afeta na lucratividade de uma empresa, no fluxo de caixa, no faturamento da empresa, né? Estoque não é patrimônio, estoque ele é prejuízo se você não trabalhar de maneira eficiente. Então, se esse é um assunto que faz sentido para você, que você já está sofrendo com estoque, meu Deus, era disso que eu estava precisando, Fábio Arruda. Então já deixa o seu like, clica no sininho para você ser notificado quando a gente tiver novos conteúdos aqui para vocês. E começa a nos seguir, gente. Vamos lá, vamos criar uma meta aqui de seguidores e já vamos fazer um combinado aqui. Quando a gente bater 10 mil inscritos, Fabiano e eu, a gente vai fazer o quê, Fabiano? Dar uma mentoria exclusiva para um dos nossos seguidores. Então, olha só, gente, a gente vai sortear uma mentoria exclusiva, nem que a gente passe um dia inteiro ao seu lado montando o planejamento do teu negócio, mas a gente vai fazer isso daí com aquela pessoa que for sorteada. Então, a gente tem uma missão, 10 mil inscritos. Gente, já se inscreve, compartilha esse vídeo, chama o seu gerente de loja, chama o seu amigo empresário para poder nos acompanhar aqui. Compartilha com todo mundo. Compartilha. Fabiano, estoque, cara, estoque não é patrimônio e a gente vê muitos empresários tendo dificuldade hoje em lidar com essa situação. E uma das coisas que eu vejo, ferramentas é um dos problemas que está no top, nos 3 tops ali de top 1, 2, 3 ali de problema de gestão, não ter ferramentas claras para conseguir de fato enxergar a realidade da loja. Mas eu acho que antes da ferramenta, acho que quando a gente vai implementar algum projeto, antes da gente implantar a ferramenta, a gente tem um passo antes, que é olhar para o inventário, né? Então, eu vejo muitos donos de loja que não têm essa preocupação de inventariar o estoque da loja. E quem não aplica o inventário de estoque está correndo um sério risco. Eu não falo nem só sobre controle de números, é sobre de fato entender se está sendo roubado, se está tomando, qual é o prejuízo que ele está tomando dentro da loja. Então, enquanto estava fazendo a pergunta, já veio isso na minha cabeça na hora, né? Você realmente conhece o seu estoque? Quantas vezes a gente já viu um empresário olhando o número que ele tem no RP dele lá dizendo: eu tenho 8 milhões de estoque, eu tenho tantos mil itens, e quando ele vai contar, a surpresinha aparece, né? O estoque é bem menor do que ele pensava, a quantidade de produtos é bem menor do que ele pensava, e isso acontece por vários fatores. Roubo de clientes, roubo de funcionários, lançamentos de produto de forma errada, falta de cadastro de produto, ou seja, a entrada do produto, falta da saída do produto. Então, são várias variáveis aí que podem ocasionar esses erros aí, né, Fábio? E, cara, a gente não viu uma vez só acontecer, a gente já viu milhares de vezes isso acontecer. Uhum. O cara achar que tinha um estoque e tinha outro. E isso interfere diretamente em tudo dentro da empresa, né, Fábio? O cara está comprando um produto achando que está faltando e às vezes ele está lá dentro do estoque porque ele não foi dado entrada, ou o cara está deixando de comprar o produto que ele mais vende porque acha que tem no estoque e não tem. Ou seja, se baseando só nos números, né? A gente sempre fala, os números não mentem. Depende. No caso do estoque, os números podem mentir sim, se você não inventaria a sua loja da forma correta, né? Uhum. Quando a gente fala desse olhar para os números, Fabiano, os empresários acreditam que conhecem o estoque da sua loja, até começar de fato a entender os números da empresa e fazer o inventário, porque quando você faz o inventário, aí você acaba se surpreendendo e descobre de fato que você não conhece o que tem dentro da loja. E quando a gente olha assim para essas
essas variações que tem na contagem de estoque, não é só sobre, porque um produto foi roubado ou foi furtado. Não, às vezes, principalmente quem é de moda, né, confecção, onde que você mais tem problema ali de desvio de estoque? No provador. Porque é onde perde a etiqueta, e aí depois o produto fica lá na loja, às vezes sem etiqueta, ou o caixa dá saída no produto com o mesmo preço. Então, eu tenho o produto A e B. Eles são os mesmos preços, mas esse daqui é a cor bege, esse daqui é a cor Não azul. tem etiqueta. Vou Aí lançar com essa etiqueta aqui mesmo. lança qualquer etiqueta só para dar saída, e aí um produto zero e o outro fica sobrando no Não, estoque. Fábio, a gente que já trabalhou com confecção, tanto eu quanto tu, a gente já trabalhou em empresas de moda. Tem várias coisas que acontecem em loja de moda, né? O pessoal leva peças para dentro do provador e não traz de volta. O pessoal leva peça de roupa dentro do provador, sai com uma vestida e vai embora. E aí tem também aquela tentativa de furto que falha, né? Que o cara tenta tirar aquele bip lá do alarme, não consegue, estraga a peça. Rasga, danifica E tudo. aí essa peça danificada fica jogada lá no caixa, ninguém deu saída, ninguém deu como perda, ninguém deu e ela continua contando no estoque. Então, assim, agora eu vou falar para vocês aqui, vocês vão olhar para sua loja e vão dizer, toda loja tem aquela sua caixinha lá, com aquele monte de peça que tá lá Vai estragada, sem guardando. etiqueta, amassada, suja e que nunca é feito nada com aquilo. E toda vez aquele produto lá continua ou deixando de ser comprado ou sendo comprado de forma errada, né, Fábio? Tá lá a caixinha, procure a caixinha na sua loja, hein? Sempre tem, né? Então a gente poder inventariar o estoque, ele tem que ser algo que você tem que aplicar pelo menos de 1, 2 vezes no ano ali. Você precisa fazer dentro da loja. E é muito comum a gente encontrar empresas que têm 25 anos de varejo, 30 anos de varejo, fez 2, 3 inventários no histórico da vida, ou às vezes nenhum, né? Então, isso é um ponto importante que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente olha para o inventário, a gente fala de planejamento de compra. Como é que eu vou comprar uma mercadoria se eu preciso tomar uma decisão com base em dados e os dados estão todos errados no sistema? Eu sei. Hoje Ah, de manhã a gente conversou com 2 empresários e eles deram essa resposta pra gente. Comprando no achismo, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. E é sobre isso, esses 2 empresários que conversaram com a gente hoje de manhã, a pergunta foi justamente essa: vocês estão comprando como? Com base em quê? Em que números? A gente está comprando tudo com o que a gente com a acha, com o que a gente cabeça. pensa. Ou seja, não está dando muito certo, né? E isso acontece com praticamente todos. Eu compro porque eu sempre comprei assim e eu sempre vendi assim e é assim que eu fui criado, é assim que eu sustentei minha família e eu vou manter assim. Tá bom, tu pode manter, mas se você tá ouvindo esse episódio é porque de alguma maneira Tá buscando algo não foi diferente, o né? algoritmo que te achou. É você que nos encontrou. Então você está buscando uma solução para dentro do teu negócio. Então você de fato deixar de comprar pelo achismo e começar a ter segurança nos dados, né? Tomando essas decisões, isso vai poder potencializar anos-luz de velocidade na sua gestão. Quebrar as crenças limitantes, né, Fábio? É muito importante isso. As pessoas acham que porque fez aquilo a vida inteira, aquilo vai continuar dando certo. As Mas, coisas param de ô dar certo. Fabiano, você é dono de loja também, mas por que que a pessoa vive no achismo? Não para analisar o dado. O que que você acredita que pode estar engessando eles, congelando eles de dar esse pontapé inicial? Eu acho assim, ó, cara, a gente com as nossas forças, o nosso jeito, a gente até vai até algum lugar, mas junto a gente vai mais longe. E às vezes Hum, até mais rápido, ao contrário do que diz o ditado popular, né? Sozinho você vai mais longe, mas junto, sozinho você vai mais rápido, junto a gente vai mais longe. sim, Eu acho que junto às vezes a gente vai mais longe e mais rápido até, sim, depende sim, do com jeito que tu quer certeza. andar. Então, assim, eu sempre procurei mentores a minha vida inteira, Fábio. Eu nunca andei sozinho, eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de tentar buscar informação, buscar conteúdo. Nem sempre os meus mentores eram os mentores que eu tenho hoje, muitas vezes eram empresários amigos que eram bem-sucedidos, que tinham mais tempo de mercado que eu, e eu ia atrás deles para conversar, para entender o que eles faziam, o que eu Olha. podia melhorar, ou seja, eu estava sempre buscando essa informação. Só que hoje é muito mais fácil, né, Fábio? Mas você acha que isso é um. Porque assim, você viu uma necessidade que você estava na sua loja, porque. Que é uma outra coisa, né? A loja é espelho da liderança, tá? Que a liderança que eu falo não é gestor,
é quem comanda a operação. Então você comanda o teu negócio. Se a loja é o teu espelho, ela está refletindo aquilo que você absorve de conhecimento. Então, com o que você tem de conhecimento hoje, você está tendo esse resultado. A partir do momento que você adquire novos conhecimentos e você executa estratégias dentro da sua loja, ela vai te entregar resultado comparado àquilo que você está movimentando ela, que você está instigando ela. Então, você é uma pessoa que você ia atrás de conhecimento. O que você acredita? Por que essas pessoas vivem no achismo? Porque eles não querem confiar em outro? Eles não querem buscar uma outra pessoa? Você acha que é questão de insegurança? Zona de Por que ele não conforto. faz? Zona de conforto é a palavra. As pessoas não querem se mover para algo novo. E para te conseguir mudar de nível, tu tem que buscar fazer algo diferente do que tu faz hoje. Fazendo só o que você faz hoje, você vai ter o mesmo resultado ou pior. Então, para te buscar um próximo nível, tu tem que buscar fazer algo diferente, algo novo. E para buscar algo novo, tu tem que estudar, tu tem que conversar com outras pessoas, procurar mentores para evoluir e mudar de nível. Quantas vezes a gente vê mentorados entrar na nossa mentoria e dar um boom de venda, Fábio? Isso a gente já viu acontecer milhares de vezes. Ah, por que o cara vendia X e agora cresceu 30, 40, 50%? Ou seja, ele não fazia o arroz com feijão bem feito. Ele não fazia nada de diferente. Então, quando ele passou a fazer, rapidamente ele começou a vender mais. Ah, isso é milagre? Não, não é um milagre. Ele começou a executar ações que ele não executava, que ele não fazia antes, porque ele achava que fazendo do jeito que ele aprendeu, do jeito que ele sabia, era suficiente. Ou seja, a loja dele estava subdimensionada. Poderia estar vendendo muito mais do que ele vendia há muito tempo. Só que quando ele resolveu buscar essa informação, buscar essa ajuda, aí sim ele mudou Tá, de cara, nível. mas assim, geralmente a zona de conforto, ela faz você ficar ali, o nome já fala, conforto. Então você tá tendo um resultado que aquilo ali pra você tá ótimo, é o suficiente. Só que não é a realidade da maioria. A maioria tá lascado, tá com fluxo de caixa ali, pô, no vermelho, tá precisando diminuir o nível de estoque, tá muito alto, tá precisando melhorar ali, sabe que o custo tá alto, não tá conseguindo brigar diretamente com o seu concorrente, tá perdendo oportunidade, tá perdendo cliente. Ou seja, não é um conforto ali Não é um estar naquele conforto momento. confortável, né? É. Mas a zona de conforto é só a palavra, né? Nem sempre ela quer dizer literalmente o que é. Zona de conforto porque ele paralisou ali, ficou parado ali e é confortável para ele estar ali, mas não que seja bom, porque dar o próximo passo é difícil para ele. Ter que mudar, ter que estudar, ter que fazer. Isso é mais incômodo para ele do que aquela falta de faturamento. Ah, já estou acostumado, é assim mesmo, o mercado sobe e desce, daqui a pouco melhora, tal. Não, vai buscar, sai desse local que você está parado e dá o passo para frente, né? A gente já viu isso muitas vezes acontecer, né, Fábio? Quando o empresário vê que ele buscando algo diferente, ele muda, ele nunca mais para de buscar, né? Assim é com os livros na vida, quanto mais você lê e aprende que quando você lê, você evolui no seu pensamento, na forma de pensar, no raciocínio, na criatividade, você não para mais de ler, mas é basta 2 meses sem ler que você já volta para a procrastinação de novo e para de ler. Então, assim também é a vida do empresário. O empresário é um ser muito solitário, né? Então ele normalmente quer fazer tudo sozinho. E aí, quando ele entende que ele fazer parte de comunidades, que é isso que a gente traz na mentoria, muda o jogo, ele se sente mais forte para dar o próximo passo. Porque daí ele olha para aquele empresário e diz: eu já passei por isso que tu está passando. E aí ele diz: caramba, então esse cara pode me ajudar. E o cara dá a solução, pô, ele vai economizar dinheiro, porque ele vai aprender com o erro do outro, né? Então, esse senso de comunidade que a gente tem dentro das mentorias que a gente já participou, e o Maestria não é diferente disso, é o que faz o mover do empresário, Fábio. Então, acho que é isso. E legal, é exatamente isso que eu queria ouvir de você, porque é uma zona de conforto não confortável, mas ele tá ali porque ele tem medo, ele tem receio, ele desconfia de todos e de todo mundo para conseguir dar o próximo passo. Só que a recompensa que ele tem por acreditar e dar o próximo passo pode transformar a realidade do negócio dele, né? E eu falo que pior do que você comprar pelo achismo é você comprar confiando na palavra do teu fornecedor. Oh, Cara, o que que o fornecedor conhece do teu negócio? ele conhece o negócio dele, né? Ele conhece, o máximo que ele se aproximaria é o produto que ele vende para você. Só que
O fornecedor, você pode ter um puta relacionamento com ele. Ele é vendedor. O representante que te atende ali é um vendedor. Assim como a sua equipe de vendas tem meta, tem cobrança, tem comissões, o vendedor também tem. Então, no final das contas, sabe aquele ditado? Antes a mãe dele chorar do que a minha? É. Acaba acontecendo. Então a gente tem que tomar um cuidado de que às vezes a gente acha que o fornecedor, a gente acha que o Representante. representante é nosso amigo, mas não é amigo. Ele está vendendo ali o que ele precisa, ele está sendo cobrado, está sendo pressionado ali pela liderança dele para botar aquele produto para fora. Ou seja, né, Fábio, tem que analisar números, né? Tem que analisar a curva ABC, tem que analisar giro. É um erro muito comum dos empresários não analisar esses números, comprar confiando no representante, no que ele vai dizer ou no achismo. E é um erro. O erro é não analisar números. O erro é permitir que tenha rupturas no estoque ou tenha excessos no estoque. Isso tudo são erros de gestão de estoque. Sabe aquela oferta que aparece de última hora, né? Aquela mega oferta. Quando você está negociando com o seu fornecedor, você fala assim, pô, cara, me dá 10% de desconto. Pô, não dá. Eu tô tirando da comida dos meus filhos aqui para poder dar esse desconto já. Pô, tá saindo já do meu bolso. Não tem como fazer nada. Aí você fala, pô, beleza, né? Aí daqui a pouco, no fecha mês, aquele mesmo produto que não dava 10, ele vem com 50% de desconto. Ó, Agora eu consegui uma posso. oferta para você aqui, 50% de desconto. Mas, cara, comece a desconfiar. Se antes ele não podia dar 10, por que ele tá dando 50 agora? Não colou. Da mesma maneira que você tem produto encalhado na sua loja, você precisa girar o estoque, o seu fornecedor também precisa. A indústria, ela detém uma gestão de compras, uma gestão de estoque mais eficiente do que o varejo. É normal. Só que não significa que eles são perfeitos. Então, da mesma forma em que você, como varejista, erra na decisão de compra, a indústria erra na produção também. E aí, o que acontece? O produto que não vingou, que eles acreditaram que ia girar e não girou, eles vão escoar isso para o varejo. E quem é o varejo que vai consumir? É aquele empresário que não tem a gestão de estoque, que não sabe enxergar seus números, que não tem um inventário para olhar para sua loja e saber aquilo que ficou travado dentro do estoque. Eu lembro daquela frase que eu já falei 1000 vezes em mentorias, que é: oportunidades sempre vão existir, mas nem todas são para você. Nem toda oportunidade é para você. Você tem que entender que a indústria está trazendo uma oportunidade porque ela está com dificuldade de vender aquele produto, mas você realmente precisa daquele produto? Aquele produto realmente vai vender, vai ter giro, vai te dar lucro? Então, assim, não é só porque é uma oportunidade que tu é obrigado a comprar, né, Fábio? Mas a gente falou muito de erros, né, Fábio? Mas quais são as estratégias para a gente ter uma boa gestão de estoque, Fábio? Cara, eu acho que antes da estratégia, eu frisaria aqui pelo menos dois erros ainda. O primeiro erro seria a curva ABC de vendas. A gente não analisar os produtos de alto giro, eu não tenho um conhecimento sobre a qualidade do meu estoque, eu não saber hoje qual é o produto que vende mais, qual é o produto que vende menos, não saber qual é o produto que dá lucro, quem não dá lucro, não saber quem é o fornecedor que me dá uma margem melhor e uma margem baixa, acima da média do que eu estou praticando hoje dentro da minha loja. Então, uma coisa é você ter o seu markup, ter a sua margem de precificação. Outra coisa é a sua margem efetiva. É você olhar porque você marca 2.2, o outro você marca 1.7, o outro você marca 1.9, o outro você marca 2.3. Mas aí quando você olha para a margem efetiva está te dando lá 37%, por exemplo. Se você tem 37%, quem são os produtos, quem são as categorias, quem são os fornecedores que estão abaixo dessa média efetiva da sua loja? Não identificar isso daí, de acordo com a curva ABC, faz com que você tome decisões erradas e sobrecarregue o teu estoque. Porque o que é o estoque alto? Estoque alto é a negociação feita com o fornecedor na escolha de um produto que foi trago para dentro da minha loja. Sem análise apurada sobre o que eu vendo ou não, e ele ficou encalhado. 2, sem análise do que eu vendo ou não, e ele acabou zerando antes do tempo e gerando ruptura dentro da minha loja. E aí, com essa ruptura, eu perco força de vendas, eu diminuo o fluxo da minha loja e eu acabo ficando com os outros produtos parados dentro do meu estoque. E o excesso também, né? Porque o excesso ele vai
pressionar o teu fluxo de caixa, vai dar uma travada ali nas próximas compras, porque você vai ter perdido a força de pagamento, porque esse produto ficou encalhado, e aí às vezes um produto de curva A que você está precisando comprar, não consegue comprar, porque está com o fluxo condenado ali por causa daquele produto que ficou encalhado, né? Exato. E aí a gente tem um outro erro que é bom trazer aqui de observação, que é você acabar estocando os produtos que não têm saída dentro da sua loja. Isso é muito comum. Eu tenho uma variedade de produto tão grande na minha loja que eu acabo distribuindo a minha verba de compra na empresa e eu acabo alocando muito estoque de produtos curva C, curva B ali dentro da minha loja. E isso faz o quê? Faz com que, da minha verba que eu tenho, vamos supor que você tem 100 mil reais para comprar de mercadoria. E aí você acaba distribuindo com toda a reposição que você precisa fazer na loja. O curva A acaba girando rápido, só que você distribuiu muito. E aí a gente já viu em alguns episódios que o curva C detém 50% do seu mix de estoque, ou seja, 50% da tua verba ficou alocada no curva C. Se a gente está falando de 100 mil reais, 50 mil está ali parado. Tu precisa repor agora o curva A porque ele girou muito e vendeu. E aí tu olha para o caixa, não tem mais dinheiro. E aí onde que está o dinheiro parado aqui no estoque? Então, isso a gente precisa tomar cuidado, porque alocar, quando a gente não tem esse controle, a gente acaba alocando muita verba dentro do meu estoque, trazendo lentidão no giro e pressionando o caixa da empresa. E muitas vezes esses produtos cauda longa e o curva C, eles nem têm um lead time de entrega tão longo para o cara ter que estocar o produto, né? Que aí é outra falha que às vezes os empresários cometem, né? Pô, aí a gente pergunta, mas por que que tu tem 100 peças desse item? Se o pedido que tu coloca hoje, daqui a 5 dias ele está na tua empresa, aprenda a trabalhar com o dinheiro da indústria e não com o teu, não é, Fábio? Muitas vezes faz sentido tu ter um produto dentro da tua loja, um estoque um pouco maior, quando ele tem um lead time de entrega de um produto importado, que às vezes é 6 meses, 8 meses. Aí tu sabe que tu vai poder ter esse produto durante 8 meses dentro da tua empresa, porque tu só vai conseguir receber ele de novo daqui a 8 meses. Agora, esses produtos que têm um lead time curto, uma semana, 10 dias, 15 dias, não faz o menor sentido, né, Fábio? Tem que fazer controle de curva ABC, controle de vendas, de faturamento, para entender que você pode fazer pedidos maiores, mas com entregas programadas, né? Ah, porque o cara pode estar pensando aqui, Fabiano, mas então eu vou comprar toda semana. Não, não vai comprar toda semana. Tu pode fazer uma compra mensal ou trimestral, planejando essas entregas para datas futuras. Ou seja, você faz só uma negociação e isso vem depois. Então, assim, não faz sentido nenhum manter esse produto no estoque. Primeiro que aumenta a chance de roubo, aumenta a chance de quebra, de estragar, de empoeirar, de perder validade, aí vai... Ô Fabiano, uma das coisas que eu me lembrei aqui é que você já teve, né? Você está conseguindo controlar agora, mas a gente se conheceu com você com um problema de gestão de estoque, né? O seu estoque estava alto na loja. E hoje a gente está conseguindo chegar perto do nosso ideal, da nossa meta que a gente tinha traçado há 2 anos atrás. Agora, sim, o que eu quero entender contigo olhando para o teu cenário, o que você o que você enxerga, né, que te levou a ter esse estoque alto? Que tipo de decisões que você tomou que fez com que você subisse esse estoque na sua empresa? Porque eu tenho certeza que muitos empresários vão se identificar com uma estratégia que pode ser que você tenha tomado, ou com a inserção de um produto, né, que não deixa de ser uma estratégia que você trouxe para dentro do negócio. O que te levou assim hoje, olhando para dentro do seu cenário com estoque alto, que você vê que agora está conseguindo reduzir ele? Então, o meu ramo é um ramo complexo, porque tem muito produto sob demanda, né? Então, o meu primeiro erro há muitos anos atrás, há 5 anos atrás, era comprar com base no faturamento, com base em apenas um indicador, né? Quanto que eu vendi, quanto que eu tenho que comprar. Só que aquele pensamento era totalmente errôneo, porque não é porque eu vendo X que eu tenho que repor esse X. Não, boa parte desses produtos eram sob demanda, que eu não tinha necessidade de ter no meu estoque. E aí eu fui ampliando, aumentando. Quando eu vi, eu tinha 2 anos de estoque, onde o saudável para mim seria 7, 8 meses de estoque.
E aí, quando eu comecei a aplicar essa mudança, percebendo que a minha taxa de cobertura tinha que ser calculada de forma diferente, só em cima dos produtos que eu realmente precisava ter a pronta entrega e não sobre os de demanda, aí mudou tudo. Porque a minha taxa de cobertura ela já era 8, mais 8 em cima do faturamento total. Quando eu tirava os produtos sob demanda, ela virava 24 meses. E aí que foi a pegadinha. Quando eu percebi isso, o meu estoque já estava muito alto. Então eu demorei 2 anos para corrigir esse erro, que claro, eu cometi esse erro durante 10, 12 anos. Então depois, em 2 anos, eu consegui corrigir esse erro. Só que nesse meio do caminho não é assim simples, né, Fábio? No meio do caminho, quando você começa a diminuir estoque, queimar estoque, botar para fora para chegar na taxa de cobertura correta, você não pode deixar com que o curva A gere ruptura. Então você não Sim. pode simplesmente parar de comprar durante 2 anos. Nesse meio do caminho, tu viveu isso comigo e a gente fez isso junto. Eu tive que implementar novas categorias, tive que mudar posicionamento de loja, porque eu tive que queimar alguns produtos, botar para fora, inserir novos produtos. E isso tudo precisa ter um controle muito, muito detalhado, né? Porque senão tu vai comprar o produto errado, vai queimar o produto na hora errada e assim vai indo. Então, assim, agora o meu objetivo eram 7 meses de cobertura. A gente está com 8,3, ou seja, nos próximos meses a gente já vai acertar para 7, né? Porque eu estou fazendo uma última queima de estoque de produtos que não fazem mais sentido, algumas marcas que a gente está tirando. Após isso, agora eu já sei como que eu tenho que controlar meu estoque. É fácil? Não, também não é fácil, porque agora entra um outro nível. Qualquer erro meu gera ruptura. Porque quando você tem um estoque mais enxuto, qualquer erro de decisão de compra, você compra menos do que deveria, perde de vender com ruptura. Então, assim, não é porque você tem um estoque controlado que daí o jogo ficou fácil. Não, aí entra num outro jogo, né? Trabalhar com excesso de estoque é muito mais fácil, né, Fábio? Só que cadê o teu lucro? O teu lucro está todo dentro do estoque. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é que foram 12 anos de É. 12 anos de escolhas erradas ali que você está fazendo, de tomar de decisões, Acúmulo, né? né? Acúmulo. Acúmulo de produtos. Ou seja, gente, levaram 12 anos para ele ficar com um estoque aí que passou de 24 meses. Não vai ser em 1 ano, em 6 meses que isso Não. vai se solucionar. E às vezes você olha para dentro do seu estoque, você está com um estoque ali com o dobro do que você precisaria ter, ou 3 vezes mais em alguns casos, que não vai ser uma ação, uma estratégia que vai salvar a tua empresa, que vai fazer com que você escoa essa mercadoria. Então, muitos empresários que estão com estoque alto, que estão com problema de fluxo de caixa, foi uma consequência de decisões ao longo dos últimos anos que você foi tomando, que te deixaram na posição que você está hoje. Só que você precisa tomar uma decisão e começar a reagir e mudar a rota para que você consiga sair dessa situação. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas ela tem que começar a acontecer na sua empresa. Então, olhar para isso daí, Fabiano, faz com que você identificar esse problema, faz com que você comece a reagir. O problema é que as pessoas não têm essa consciência, não sabem o tamanho do problema que está na mão. E a gente já viu empresários que às vezes entram na mentoria achando que o problema está no financeiro. E aí Lá, quando ele até, não, o chegam, problema até tá lá, né? Mas aonde que é a raiz do problema? ele tá morrendo ali, né? É, Mas aonde que ele se originou? é, Aonde que nasceu o é problema? no No compras. compras, no estoque, né? Então, a gente estava até falando, né, de um empresário uma vez, a gente sentou com ele e a gente falou, olha, o seu financeiro ele não é o problema, ele foi, a batata quente explodiu no colo. É. Se a gente não corrigir as outras áreas, os outros processos da empresa, vai continuar explodindo no colo dele. E assim como é na sua empresa também. Você pode tomar decisões de compras, de marketing, de vendas, todas as outras áreas. Se errarem na estratégia, quem sofre sempre vai ser o financeiro. Sempre vai ser o financeiro. Então a gente precisa olhar para esses itens que a gente tem no estoque e se perguntar, pô, será que faz sentido eu manter uma variedade desses produtos na minha loja? Será que eu não poderia enxugar mais, trabalhar mais com uma estratégia de profundidade, não tanto de lateralidade? Alguns casos a gente já chegou a encontrar de empresários que têm mais de 70%, 50% do estoque no curva C.
né? Mas assim, tá, e aí quando acontece? O que eu preciso fazer para melhorar? Então, hoje, você está aqui nos ouvindo, você pode estar com esse problema de estoque extremamente alto na sua empresa e que, em alguns casos, a sua conta no banco está vazia e o seu estoque está totalmente abarrotado de dinheiro que era para estar na sua conta e não está. Uma das principais promessas do Maestria do Varejo é transformar R$ 1 milhão em estoque parado em fluxo de caixa dentro da sua empresa. Como é que a gente faz isso? Assim como a gente já fez com dezenas de empresários, a gente pode fazer também com o teu negócio, através de processos, estratégias que a gente vai construindo ao longo de 12 meses ao seu lado, junto com você e com a tua equipe. Porque não adianta só eu fazer esse projeto contigo, a tua equipe tem que entrar junto contigo. Por isso que dentro do Maestria do Varejo, a gente tem uma das etapas que é fazer um treinamento com a sua equipe de vendas, para que vocês também, para que eles também entendam como que funciona a estratégia, como que funciona a linha de raciocínio do programa para que você consiga acelerar o teu resultado. Então, se você tem curiosidade, quer saber como que funciona o Maestria do Varejo, a única coisa que você precisa fazer é em algum lugar dessa tela aqui, você clicar no QR Code, escanear ele e agendar uma sessão de diagnóstico estratégico com um especialista do meu time. Lá ele vai explicar para você um passo a passo de como você consegue sair dessa fria que a sua empresa acabou se colocando ao longo desses últimos anos. Mas, Fábio, eu fico pensando que tá todo mundo pensando assim, né? E aí, o que eu faço agora, né? Como é que eu começo? Por onde que eu começo? E aí, isso tudo só foi possível porque tu sabe que eu tenho um controle de inventariar a minha empresa muito pesado, muito forte, né? Então, tudo começa pelo inventário, Fábio. Primeiro, para mim, a primeira estratégia para virar o jogo, para mudar essa gestão de estoque, é inventariar a sua loja. Então, se você quer começar por algum lugar, papel e caneta na mão, anota aí. A primeira estratégia é inventariar a sua loja. Tá, mas aí como é que eu vou inventariar? Eu vou inventariar, eu vou trazer meu estoquista, meu vendedor, meu caixa, vou contratar uma empresa, como é que eu faço tem isso? várias formas de a gente fazer isso, né? Uma delas é a própria equipe fazendo esse inventário, né, da loja inteira, ou dividir a loja por setores, ou dividir a loja por pequenos grupos de produto, ou marca, ou categorias, e você pode fazer com a sua própria equipe. Dá para fazer com a loja aberta, dá para fechar a loja e fazer esse inventário. Também dá para contratar uma empresa para inventariar a tua loja, porque isso aí é outra coisa que as pessoas às vezes querem fazer com o próprio braço e acabam se perdendo, né, Fábio? Tentam fazer com o braço e aí não tem braço para isso. Se você tem na tua empresa pessoas, na tua gerência, que conseguem fazer esse inventário, tanto o teu gerente quanto o teu caixa, teus funcionários, use os teus funcionários para fazer esse inventário. Sai muito mais barato você usar os teus funcionários para fazer esse inventário do que contratar uma empresa. Agora, se você não tem braço, não dá para deixar de fazer esse inventário por conta de não ter tempo ou de não ter pessoas que façam. Contrate uma empresa e faça, porque o que você tem a ganhar é muito maior do que o que você vai investir ali naquela empresa para fazer contagem. E a gente já viu isso, né, Fábio? Estoques de 13 milhões com 200 mil itens para contar. Cara, não tem como contar isso, é humanamente Às vezes a impossível, gente né? coloca, e tudo tem que ser avaliado, né? Às vezes a pessoa, o empresário olha muito para o financeiro. Eu vou contratar uma empresa, pô, mas eu vou gastar R$ 20 mil para eles poderem inventariar a minha loja, R$ 30 mil, não sei. Às vezes é 7 mil, 10 mil que você vai gastar. Mas não, vou botar minha equipe aqui para fazer o inventário. Beleza, mas aí tu leva 3 meses, 5 meses para fazer o inventário. Um ano! Chega no final, a equipe tá destruída, a equipe não tá aguentando mais. E aí o que que acontece? Acaba funcionário pedindo as contas, acaba funcionário ficando se desconectando da empresa, desconectando no sentido de estar ali, mas não vestir fazendo o mais que a é, camisa, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes não é só o financeiro, né? Por isso, nessa parte do inventário, de planejar esse inventário, tem que ser bem desenhado, né? Sim, tem que ter uma estratégia, né, Fábio, por trás disso, planejar, saber quem vai fazer, quando vai fazer, ter início, meio e fim, quanto vai custar para fazer esse inventário, né? Vai ter esse cara que é o responsável pelo inventário, é muito importante para entender. E qual o objetivo, né?
O que que eu quero com esse inventário? Eu quero contar o estoque todo de uma vez só? Eu quero contar tal categoria? Eu quero contar tal marca? O que que eu quero, né? Qual que é o tipo de inventário? Porque pode fazer inventário anual, pode fazer inventário semestral, pode Sim. fazer inventário rotativo, que é uma O das que coisas que é eu esse faço. rotativo aí, Fabiano? Bom, rotativo é assim, ó, todos os dias você pode contar algo dentro da tua empresa. Ufa, mas como assim? Você pode separar a tua empresa por... Aí, vamos entender aqui essa árvore aí que a gente desenha, que é a estrutura mercadológica, né? A estrutura mercadológica, para quem não conhece, é o agrupamento de produtos por semelhança. Então, por exemplo, eu tenho calça. Aí dentro de calça eu tenho calça jeans, calça de sarja, moletom, alfaiataria, assim por diante. Então tu agrupa para poder ter uma visão mais clara ali de como está a performance do produto. E aí, nessa estrutura mercadológica, você vai ter os fornecedores, ou seja, você pode contar um fornecedor inteiro ou outro. Você, dentro dos fornecedores, às vezes eles têm várias marcas, e você pode contar uma dessas marcas. Dentro dessas marcas, a gente tem daí as categorias, você pode contar uma categoria dessa, como tu falou agora, calça. Você pode contar dentro das subcategorias, que são os níveis que a gente fala, calça só jeans, calça só Sarja. sarja, Uhum. né? E assim você vai indo. Então, assim, esse é o rotativo. Hoje a minha equipe vai contar só calça sarja. Pum. Hoje a minha equipe vai contar só calça jeans. E todo dia você está contando alguma coisa. E eu acho que é bacana nesse inventário rotativo, porque, primeiro, se você tava com um problema de furto na loja, principalmente Morre. funcionário, morre, porque antes não existia contagem nenhuma. E eles percebem isso, né? Eles vê brecha ali, eles sabem que não tá tendo contagem, eles acabam aproveitando esse espaço. Então, quando eles vê que tá contando, ele já começa a ficar, opa, peraí, o povo tá de olho. E outra coisa também é que, pô, Fábio, mas eu tenho muito produto dentro da minha loja. Como é que eu vou fazer essa contagem? Eu não preciso fazer a contagem de todo o meu estoque ali logo de cara, né? O inventário rotativo, o que que eu posso fazer? Lembra do princípio de Pareto, que a gente já falou em alguns episódios aqui? Eu posso pegar 20% da minha categoria, dos meus produtos que eu tenho ali, que representa 80% do meu faturamento, e começar por eles. É a minoria que tem maior relevância no meu resultado, que geralmente está nos curva A de vendas, que você vai fazer uma contagem e isso daí vai te dar uma assertividade de compra de 80%. Só aí já resolve 80% do teu problema. Mas enquanto tu falou, eu me lembrei de um empresário, uma história muito engraçada. Teve um empresário um dia que perguntou pra gente quanto custava para contratar uma empresa para fazer um inventário. Aí a gente falou o valor, ele falou: Meu Deus, tá doido. Eu vou fechar minha loja um dia e vou fazer o inventário com a minha equipe. Eu falei: Quanto que a tua loja fatura em um dia? Aí ele parou e falou: É bem mais do que contratar a empresa. Ou seja, tipo, ia custar 10 mil para contratar a empresa e ele fatura 30 num dia. Ele ia perder 30 mil de faturamento para fechar a loja, para a equipe contar. E se ele contratasse a empresa, beleza, ele ia gastar 10 mil sem fechar a loja, porque a empresa conta tudo com a À loja aberta. noite, né? O Ah, inventário vai rodar à noite. Quando eu trabalhava na Cavaleira lá, eu designava lá membros da minha equipe para poder acompanhar o processo de inventário. Então a gente contratava uma empresa e com a loja aberta, e a gente tinha muita loja de shopping, com a loja aberta, a equipe estava lá fazendo a contagem do inventário, inventariando o estoque da loja. Então tem toda uma estratégia que a gente pode fazer, inclusive nos módulos, né, no pilar do estoque empírico, a gente tem lá uma das aulas, é o planejamento de inventário, para que a gente consiga de fato fazer isso daí e saber, né, um financeiramente quanto que isso vai passo a me custar. passo detalhado de como É, fazer. você tem que saber, né, o custo que isso vai ter, o tempo que isso vai gastar para você. E outra coisa, Fábio, que eu lembrei agora. Nessa contagem rotativa tem várias coisas que são interessantes, que é benéfico. Por exemplo, muitas vezes o teu funcionário não conhece os produtos que tem na tua loja. Ele nem sabe que tem tal produto na tua loja ou nem lembra mais daquela marca X. E quando eles estão contando produtos todo dia, isso reacende aquela luz, né? Ele revê aquele produto, ele relembra que aquilo ali existe, ele está sempre antenado. Então, quando teu cliente pergunta, tem uma calça jeans de tal marca, tal número? Pô, claro que tem, eu contei ontem, tá lá, pum. Ou seja, refresca a memória dos funcionários com relação ao que você tem no teu estoque, né? Porque a gente não perguntou no início, você sabe o que tem no teu estoque? Teu vendedor também não sabe. Ele não sabe todos os produtos que você tem aí. Ele não estuda o teu estoque. E o inventário rotativo faz com que ele se obrigue a estudar.
Uma das coisas que é fundamental, que a gente precisa acompanhar de forma estratégica para a gente conseguir ter esse controle de estoque, é relacionar o faturamento da empresa com a cobertura do nosso estoque. Então, isso a gente sabe o que é cobertura de estoque, é o tempo de vida do produto na sua loja. Se eu tenho um estoque de 3 meses, significa que se eu não comprar nada, eu vou levar 3 meses para vender o estoque que eu tenho hoje na minha empresa. Como que calcula a cobertura de estoque? Vai lá no Instagram do Fábio.Arruda Oficial, tem a brincadeira, mas pode ir lá que tem muito conteúdo, tem muita coisa para vocês. E como é que eu faço para calcular essa cobertura de estoque? Eu vou pegar o quanto que eu tenho do meu estoque, então vamos falar que eu tenho R$ 1 milhão em estoque na minha loja, e eu vou dividir pela média de vendas que eu tenho dos últimos 3 meses, por exemplo. Então, se eu vendo em média R$100 mil por mês, eu vou pegar R$ 1 milhão dividido por 100. Eu estou falando aqui que eu tenho um ano, 10 meses de cobertura de estoque, né? É praticamente ali quase um ano. Então, 1 milhão dividido por 100, 10 meses. Se eu não comprar nada, eu vou ter 10 meses de previsão de faturamento. Então, quando a gente olha para a cobertura e, tenho 10 meses, beleza, eu vendo 100 mil, tenho 1 milhão. 10 meses. Agora, quando eu começo a descer na profundidade, a loja tem 10 meses. Aí eu tenho categoria A, B, C. A A tem 10, a B tem 9,8, a C tem 15. Aí quando eu abro a C que tem 15, ou até mesmo a A que tem 10 lá, por exemplo, eu abro a A, aí eu vou ter grupos de produto, grupo A, B, C, D, E, e aí tem grupos de produto com 30 meses. E aí eu abro com 0, ruptura bombando. Já gerando ruptura. E aí eu abro o grupo que tem 30 meses, eu tenho fornecedores ali gerando ruptura e eu tenho fornecedores com 100 meses, e aí vai subindo, né? Então, isso é importante, a gente correlacionar o nosso faturamento com a cobertura de estoque para a gente saber o equilíbrio, né? A qualidade como que está hoje. A gente já viu, estudando dentro do BI, que é a nossa principal ferramenta de gestão de compras de estoque do Mais Cedo Varejo, a gente já chegou a ver produtos que me dão alta lucratividade, ou seja, que tem uma venda boa, e quando a gente olhou para o estoque, a cobertura estava 0,2 meses. E eu precisava ter 3 meses de cobertura, ou seja, extremamente ruptura acontecendo ali. E isso impacta diretamente no faturamento. A gente tem um case de sucesso aí que tu acompanhou ele durante um tempo, que foi muito interessante com relação a essa taxa de cobertura, né? Conta para nós. Eu tenho o Caio, o Caio é gente fina demais, é um empresário do segmento de material de construção, e ele é um marqueteiro nato, assim, né? Você vai no Instagram dele, tá lá a foto dele, ele vestido de peruca, de Dona Florinda, garoto propaganda. Cara, eu dou muita risada ali com as ações dele. Quando ele entrou no programa, ele já tinha um estoque equilibrado, o problema dele não era o estoque ali. Ele falou, Fábio, eu preciso melhorar os processos de compra, eu preciso melhorar a lucratividade da minha empresa. Esse foi o desafio que nós fizemos com ele. Fábio, eu não tenho problema de estoque. Ok, e realmente a cobertura dele, material de construção ali, depende, tá? Depende muito do lead time. Por isso que eu falo para vocês não olharem, eu tenho que ter 3 meses, 3 vezes o faturamento da minha empresa. Gente, isso não é verdade. Vocês acabaram de escutar aqui no começo do episódio o Fabiano de ótica falando que ele tem que ter ali 7 meses de cobertura de estoque dele. E aí, em alguns casos, dependendo do seu lead time, o que é lead time? É o tempo de entrega do produto do fornecedor na sua empresa. Quando você liga o produto, entra no seu estoque. Isso é o lead time, é a diferença desses dias. E aí, quando o Caio sentou com a gente, no caso dele, ele poderia ter ali até 3 meses de cobertura de estoque, porque o abastecimento era rápido. Agora, eu tenho um empresário de construção que leva quase 45 dias, 90 dias para receber uma mercadoria. Então, em alguns produtos, ele tem que ter uma gordura maior de cobertura de estoque, para não gerar ruptura. E aí eu falei assim, tá, Caio, vamos analisar esse estoque. Quando a gente analisou o estoque dele, aquele estoque estava 2,2 meses, ou seja, abaixo da meta que a gente queria. 2,2 meses, a gente tinha 70% do estoque em curva C. Não saudável. Produto que não girava, não performava bem, e ele vivia fazendo altas reposições no curva A, porque o C não girava. Então ele sempre mantinha aquela gordurinha, mas ficava repondo igual um doido, que comprar né? tudo que vendia o tempo todo. Toda hora. A compra estava frenética.
E aí, quando ele entendeu, o time, eu brinco com ele assim, que ele quase me matou do coração, porque quando ele entendeu a jogada, ele já foi lá e comprou para 3 meses logo de cara ali. Ah, eu tenho que ter estoque, então, boom, sentou com o fornecedor e negociou 3 milhões ali na mesa. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara fez? Eu já aceitei com ele para poder ajustar o fluxo de caixa também. Então, assim, ele já sentou e negociou a compra para 3 meses. Só que a gente ainda tinha um problema. A gente tinha o problema dos 70% de estoque que não era vendável. E aí a gente começou a criar ações, começamos a vender. No final do programa, a gente criou as rotinas, os processos de compras, criamos os relatórios, os indicadores que ele tinha que analisar, estruturamos tudo. Ele botou esse 70% de estoque crítico para fora, manteve 3 meses de estoque saudável de produtos vendáveis e ele conseguiu aumentar a lucratividade da operação dele. E eu não vou falar o percentual, mas assim, passa de 30% ali que ele aumentou a lucratividade. E aí tu estava falando de estoque saudável, a gente fala muito sobre isso, né? Qual que é a saúde do estoque desse cliente? Quando um cliente entra para a gente, para a mentoria, a gente quer entender qual é a saúde do estoque, né? Porque a gente fala muito que os números são mega importantes, tem que acompanhar os números, mas analisar esses números é que é o mais importante, né, Fábio? E aí nessas análises que a gente faz, é justamente isso aqui, ó. A gente não trouxe o Pareto e fala, beleza, tu pode ter 50% de produto curva C, acaba acontecendo, mas e quando esse número está muito mais alto do que esse 50%, que era o caso que tu trouxe agora, né? Tá 70%, ou seja, a gente sabia que o estoque dele não era saudável. Ele tinha que ficar repondo curva A o tempo todo. E não há fluxo de caixa que aguente, né? Pega mesmo uma empresa dessa que vendia milhões por mês, estava tendo dificuldade de pagar as contas, porque muito do dinheiro estava no estoque, né? E aí essa gestão de estoque envolve tudo isso, né, Fábio? A gente entender que só no achismo não tem jeito, tem que usar ferramentas, tem que ter ferramentas de controle, e foi através do nosso MV PowerView que tu conseguiu detectar isso aí com o cara, né? Exato. Ou seja, se a gente não tiver um olhar clínico para dentro da gestão de estoque, se a gente não se debruçar para entender a realidade dos números da nossa empresa, gente, eu vou sempre achar que eu sei, mas eu nunca vou de fato saber o que está acontecendo dentro da minha loja. Fabiano, tem uma passagem em Provérbios, capítulo 27, versículo 23, que ela fala assim: procure conhecer as tuas ovelhas. O que seria isso para dentro do varejo? Procure conhecer o seu estoque, né? Tá lá, tuas ovelhas estão todas lá, mas você realmente conhece elas? Você sabe que as 100 ovelhas estão lá ou tem só 99 e uma sumiu? Aí tem várias passagens na Bíblia que a gente pode trazer, mas é sobre isso, né? O bom pastor é aquele que conhece todas as suas ovelhas. E você é um bom pastor? Como empresário, você conhece o seu estoque? É a pergunta que tu trouxe no começo e a gente acaba fechando com ela, né, Fábio? Conheça o seu estoque. Se você não conhece, vai conhecer. Vai dar uma voltinha lá, vai fazer um inventário, vai organizar isso aí, entender a curva ABC, entender quem são os teus fornecedores e aí sim trazer essa lucratividade de volta aí que com certeza está perdida lá. Sim, cara, tem muita coisa que a gente poderia se aprofundar aqui com vocês, trazendo de estratégia, mas infelizmente o tempo não para, né? O tempo não espera a gente. E eu queria agradecer a você, Fabiano, por mais uma parceria aí com esse episódio. Para vocês que estão nos assistindo aqui, vai lá no nosso Instagram, fabio.arrudaoficial, vai lá no YouTube, @maestria do varejo, e nas plataformas de streams, na Deezer, no Spotify, @falamaestro. Segue a gente, compartilha lá com a gente o que vocês acharam, qual foi a maior sacada que vocês tiveram nesse encontro de hoje. Fabiano, tô muito feliz, hein, cara? Esse foi bom foi demais, muito bom, porque foi muito isso bom. aqui tem muito dinheiro envolvido, né? As pessoas erram muito nisso aqui e é esse assunto pelo qual as pessoas mais procuram a gente, problemas no estoque. Se eles entenderem a riqueza... A raiz do problema a tá raiz sempre do aqui. problema, mas se eles entenderem a riqueza do que a gente trouxe aqui, eles podem colocar milhões na conta. Exato. Legal? Meu amigo, valeu, brigadão. muito obrigado também. Galera, até a próxima. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.